né? Tem esse milagre, que é o azeite da viúva, tem a ressurreição do filho da mulher sunamita, tem o milagre do veneno que foi tirado da panela, né? Foi feito um alimento com veneno e Deus repreendeu aquele mal. E tem também a última parte do capítulo, fala daqueles 20 pães que 100 pessoas, 100 homens se alimentaram, o que era impossível na época, porque um pão só dava para uma pessoa. Então, tem 4 milagres nesse texto do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. E o primeiro deles é esse. A Bíblia não revela o nome dessa mulher, diz que ela tinha um marido e filhos. Flávio Joséfo, né, o historiador que começou a história da igreja lá no século I, ele diz que o marido dessa mulher era um profeta chamado Obadias. Mas isso é Joséfo que diz, baseado nos estudos dele. Não tem o nome desse profeta. O que a Bíblia diz que ele era servo do Senhor, né? Que ele andava com Eliseu. E você entendeu pelo texto que esse profeta morreu e deixou, segundo o texto sagrado, uma dívida. Ele não pagou a dívida. E quando essa mulher procura Eliseu, diz que ela conta o relato porque o credor, quem tinha emprestado o dinheiro, ou quem tinha recebido aquela capacidade de ter algo a receber daquele moço, daquele homem, estava indo ali para pegar os seus 2 filhos para serem escravos. Talvez isso hoje, se acontecesse nos dias de hoje, tinha bem menos gente deixando as coisas virarem dívida, porque você não pagava, o dono daquele patrimônio, ou a pessoa que tinha emprestado dinheiro, ou algo nesse sentido, ia lá e pegava o filho, e colocava o filho como escravo para trabalhar, sem receber nada, até que aquela dívida fosse paga. Aqui já tem uma coisa que a gente precisa aprender, ainda não é onde que eu quero chegar, mas só para introduzir, é que o fato de você ter fé não te isenta de problema. Porque tem gente que diz assim, mas eu agora sou de Jesus. Aí deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, e nenhum mal me sucede, praga alguma chega à minha casa, porque o Senhor dá ordem aos anjos ao meu respeito para me guardar, e eu não tenho problema de saúde, não tenho problema financeiro, não tenho problema familiar, não tenho problema emocional. Irmão, o texto deixa bem claro que esta mulher era esposa de um homem que temia o Senhor. Então, nós vemos na Bíblia pessoas que são de Deus, pessoas que eram homens e mulheres de Deus, e foi falado aqui no domingo de Jó. Jó temia o Senhor, era reto, mas ele também passou por uma provação, também passou por uma dificuldade. Não é porque você está na igreja que você um dia não possa passar por um problema, como a nossa irmã passou hoje. Não é porque você está na igreja que não possa, de repente, uma porta se fechar para você. Irmão, quem tem Jesus também passa dificuldade, só tem uma diferença para quem não tem. Quem tem Jesus não passa por problema sozinho, o 4º homem da fornalha está presente com ele. Não é porque Daniel era um profeta de Deus que ele não foi jogado na cova dos leões, né? Não é porque as coisas acontecem que você busca a Deus que você não passa a luta. E eu quero te dar um recado aqui importante, porque tem gente querendo trabalhar para Jesus nessa igreja. Se você se envolver mais com Deus, aí que mais luta você passa ainda. Aí você vai dizer assim, então não quero. Irmão, só que tem o seguinte, o texto sagrado diz que quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quanto mais você bater, mais a porta vai se abrir. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Se você quer ter bênção de Deus, se você quer ter o agir de Deus, se você quer ter promessas de Deus cumpridas, você tem que se envolver com Deus, você tem que se aproximar de Deus, porque a palavra diz, chegai-vos, pois, a mim, e eu vos chegarei a vós. Então não é Deus que chega a você, não adianta você ficar deitado na rede, esperando, tomando suco de laranja, achando que vai acontecer alguma coisa. É você que se aproxima de Deus, e se você quer se aproximar de Deus, pode se preparar, vai levantar dificuldade na sua vida, mas eu tenho certeza que aquele que luta com você é maior. Quem crê nessa palavra consegue levantar a sua mão e dizer amém? Então você tem que entender o seguinte, não é porque você é de Deus que você não passa luta.
Segunda coisa que você precisa entender antes da gente começar, é que a ação de Deus não exclui a ação humana. Porque simplesmente podia vir Deus e encher o azeite dela lá, as botijas dela de azeite a vida inteira. No entanto, Deus falou assim: arruma lugar para botar o azeite, pega pote, pega vaso, pega panela, pega leiteira, pega o que você quiser e leva para sua casa. E o texto ainda diz: pede muitos, não poucos. Mas ela teve que sair de casa para pedir. Talvez um dos milagres mais comentados da Bíblia é a ressurreição de Lázaro. Você já conhece a história, só relatada em João capítulo 11. Quando Deus vai ressuscitar Lázaro, você não acha que Deus podia falar: Lázaro, vem para fora? Lázaro saía, empurrava a pedra e saía? Sim ou não? O que Deus diz lá no livro do Evangelho de João capítulo 11? Tirai a pedra. Quem ressuscitou? Deus. Quem tirou a pedra? Nós, o homem. Não é porque você é de Deus, não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é mulher de Deus, que você não precisa fazer nada. A ação de Deus não exclui a ação humana. Deus quer ver você fazer alguma coisa. É por isso que ele diz assim: mas para que eu preciso orar se Deus sabe? Irmão, Deus só quer que você ore, porque Deus quer que você faça a sua parte. Quem já ouviu falar que o que você pode fazer, Deus não faz? Né? Pensar, eu sou cristão, eu vou fazer uma prova. A Ellen vai fazer uma prova lá no colégio. Então, eu estou na igreja, sirvo ao Senhor, louvo ao Senhor, participo, então eu vou fechar o olho e o anjo vai trazer. É assim que acontece? Até pode. Só que a essência de Deus não é essa, irmão. A essência de Deus é assim: esforça-te que eu te ajudo. Vou repetir: esforça-te que eu te ajudo. Então tem que se esforçar. A ação de Deus não tira a sua ação. O que Deus pode fazer, Ele vai fazer, e eu creio que Ele está fazendo aqui hoje. Agora, se você tem alguma coisa, irmão, você tem que fazer a sua parte. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ser dizimista. Tem gente que quer receber uma promessa de Deus, mas não quer estar na presença de Deus. O que você pode fazer, Deus não faz. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa hoje: Deus vai fazer a parte dele na sua vida, basta você fazer a sua. Então, para começar, o fato de você ter fé não te isenta de problemas. O poder de Deus não exclui a ação humana. E terceira coisa que eu acho linda nesse texto: Deus não faz milagre para se exibir. O que nós estamos vendo hoje na sociedade hoje é o tempo de se mostrar, sim ou não? Você tem que mostrar tudo. O jovem está filmando ali. Daqui a pouco você vai ver, vai estar lá no negócio da igreja, um trechinho da pregação. Escolhe um bem bonito aí. Entende? A gente tem que mostrar, a gente tem que aparecer. Tem irmãs aqui que eu sei que curtem lá todos os meus stories, os posts lá na rede social. Aí eu falo assim: mas por quê? Você quer aparecer? Não, porque eu tenho uma empresa, que tem uma agência, que diz, você tem que mostrar. Esse aqui se mostra o dia inteiro. Você acorda de manhã, tem Keifer falando. Vai dormir, ele está lá. Mas por quê? Porque essa é o momento de hoje. Você tem que aparecer, você tem que, na linguagem popular, a irmã trabalha com mídia, você tem que ocupar o espaço. Você tem que ser lembrado, as pessoas têm que querer se aproximar de você. Irmão, nós somos assim hoje. Se você não faz nada, ninguém lembra de você. Se você não divulga o que você faz, ninguém quer contratar o seu serviço. Nós vivemos no tempo do marketing, no tempo da mídia, no tempo do digital, no tempo de aparecer. Só que o milagre de Deus, irmão, é o milagre que foi feito dentro de uma casa de porta fechada. Eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus quer fazer na sua vida é você e Ele. Ninguém precisa ver, ninguém precisa de saber. Nós só vamos ver os testemunhos depois. Deus multiplicou aquele azeite, mas ninguém viu. Quando Deus revela o Apocalipse para João, estava só Deus e João. Quando Deus fala com Moisés, lá na sarça, era só Deus e Moisés. Você não vê na Bíblia, ninguém sabia que Davi tinha matado um leão e um urso. Ninguém sabia, ninguém viu.
Porque Deus trata em secreto. Eu acho que eu disse isso aqui um dia. Quem Ele quer usar em público é diferente. Se você não tem um particular com Deus, nada vai acontecer na frente dos outros, irmão. Deus trabalha sem exibicionismo. Deus trabalha sem querer aparecer. Não precisa. Por isso que Jesus falou assim: ó, você está precisando de alguma coisa? Faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali o céu se abre para você, você e Deus. Ninguém precisa saber. Sabe por que eles faziam isso? Você precisa entender de contexto da Bíblia. Os fariseus na época de Jesus tinham a cultura do jejum. E o fariseu, ele gostava tanto de mostrar que ele estava em jejum, que nem o rosto ele lavava. Ele ia para a rua cheio de remela nos olhos, com a barba toda suja, porque ele tinha que mostrar que ele estava em consagração. E Jesus falou assim: não precisa nada disso, não precisa. Não precisa que as pessoas veem. Você não precisa fazer nada alto, irmão. É igual quem quer ajudar alguém na igreja. Não precisa promover. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não precisa, irmão. Já diz um ditado que o que uma mão dá, a outra não vê. Alguma coisa assim, eu não sei se é esse ditado certo. Mas ninguém precisa saber do que você está fazendo. Quem tem que saber, ver todas as coisas, mesmo com as portas fechadas, mesmo no escuro. E mais do que isso, Deus vê a intenção do seu coração, se você doou para aparecer, ou se você doou para abençoar a vida de alguém. Aí é que Deus conta, porque aquela oferta da viúva pobre, era pequenininha, não tinha valor nenhum para a sociedade, mas o texto sagrado diz, que ela deu mais do que os outros, porque ela fez o que ela podia fazer. Então, irmão, igreja não é quem dá uma oferta maior, igreja não é quem canta melhor, porque às vezes canta melhor só aqui em cima, mas não tem uma vida de adoração em casa, não testemunha no seu trabalho, não adianta nada. Não é o que você vê, é o que Deus vê. Quem crê que Deus está vendo você no secreto, levante a sua mão, dá um glória a Deus aí onde você está. Para Deus, às vezes, a adoração, quando você está tomando banho lá no chuveiro, não sei se alguém aqui tem esse costume, quando você entra lá e canta sozinho, só o vizinho está te ouvindo, achando que você, não regula bem. Talvez para Deus está recebendo melhor do que se fosse uma caixa de som amplificada. Deus não trabalha com exibicionismo, Deus trabalha no secreto. E Ele está dizendo para você: cadê o seu secreto com Ele? Aonde que você está tendo? E aí eu trouxe para você 7 passos, conforme está no grupo, para você viver o seu milagre. Aí você fala assim: o que é milagre? É uma coisa sobrenatural que você não consegue fazer sozinho. Isso é um milagre. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um paralítico andar na minha frente. Eu falei: gente, isso é sensacional. Nunca imaginava que eu ia ver isso. Não vê na televisão, não vê não sei de quê, mas você vê, aí você vê que é um milagre. 10 anos na cadeira de roda, levantar, e você vê a igreja pular dessa altura. Você fala: gente, não é fake, não é no mundo do fake, não é armado, senta aí, não é nada disso. Isso é milagre. Mas às vezes, irmão, milagre é a salvação de alguém da sua casa. Às vezes milagre é aquela situação financeira que você fala assim: gente, não tem mais jeito, não consigo. Na linguagem popular, virou uma bola de neve, não dá mais, pelas minhas forças não tem como. É um milagre. Às vezes é na área da saúde, igual eu testemunhei. Isso é um milagre, e esse texto tem alguns passos, e eu quero compartilhar com você, rapidinho. Primeiro passo, para você viver o seu milagre: assuma que você precisa. Tem gente que não quer assumir, sabe como? Não sei aqui em Bom Jardim, mas lá em Friburgo tem uma turma que está quebrado, devendo a Deus e o mundo, mas está andando de SW4, lá tem, do meu setor que eu trabalho, na área de confecção, não tem nada, mas não se esconde quando vê alguém, mas está andando de carrão, se puder mora num condomínio lá, não sei de onde, não assume que desceu, que precisa de ajuda, que não está mais no patamar que teve, talvez, há 5, 10 anos atrás.
Irmão, não é vergonha reconhecer o estado em que você está. Para você chegar num lugar melhor, você tem que saber onde que você está. Ah, pastor, mas como é que eu posso assumir a posição que eu estou? É reconhecer que no momento você precisa de um milagre. Porque tem gente que não quer, não é ficar procurando o problema, né? Mas se você tem uma necessidade, você tem que assumir. Olha, eu hoje estou numa situação que só Deus. Eu vivo um momento hoje na minha vida X, Y ou Z, que eu preciso de alguma coisa acontecendo. A primeira coisa que essa mulher fez, ela falou assim: eu preciso de alguma coisa, um milagre, porque eu não quero que esse moço leve os meus 2 filhos como escravo. Ela reconheceu a necessidade que ela tinha. Irmão, se você tem necessidade de alguma coisa com o agir de Deus, quero te dar um conselho de pastor aqui hoje. Eu não sou o teu pastor presidente, mas eu estou aqui auxiliando. Quero dizer para você, relata isso para um líder espiritual seu. Não é sair marcando um gabinete para falar que está devendo R$100, aí não. Aí vai trabalhar, se vira, dá seu jeito e vai dar certo. Mas se você tem uma necessidade extrema, se isso está tirando o seu sono, se você fala: Deus, cadê o Senhor? Onde que o Senhor está nessa história? Assuma que você precisa de um milagre, com uma pessoa como aquela mulher fez, de procurar Eliseu para contar a necessidade dela. Porque com certeza o seu líder, o seu pastor, vai ter maturidade e autoridade espiritual primeiro, para ficar entre você e ele. Porque se você fala com uma pessoa que muitas vezes você confia, aquela pessoa fala para 2, 3, 5, 10, e aquela pessoa não vai poder te ajudar em nada. Mas se você vai até o homem de Deus, se você vai até a mulher de Deus, às vezes é uma líder de um ministério que você faz parte, às vezes se você é jovem, é o teu líder de jovem, se você assume a necessidade, você está trazendo a responsabilidade que era só sua, para alguém interceder junto com você, para que Deus possa agir. E Eliseu perguntou assim: o que você quer que eu faça com você? O bonito é que Eliseu não pegou um cheque, né? Agora o cheque acabou, né? O Pix. Eliseu não pegou o Pix dela e fez um Pix para ela. Me dá o seu CPF aí, o seu celular, o seu e-mail. Não foi isso. Eliseu tinha acesso a quem tem poder, irmão. A igreja precisa entender que a autoridade espiritual que está sobre você tem responsabilidade de ajudar você em oração. Quem vai multiplicar o azeite é o Senhor. Não é o teu pastor que vai resolver o teu problema, mas o teu pastor vai comprar o problema com você e Deus vai dar a vitória. Eu estou crendo nisso aqui nessa noite. Então o primeiro passo é: assuma a necessidade. Números capítulo 27, depois você lê com calma, do versículo 1 até o versículo 7, fala das filhas de Zelofeade. 5 irmãs, é Bíblia, irmão, estou falando só a Bíblia, que o pai morreu, e a lei, não vou ler tudo não, que são 7 versículos, esse camarada bonito aí, ó, Zelofeade. A lei diz que quando o pai morria, o filho mais velho assumia a herança. Só que o camarada não teve filho, mulher, é homem, só tinha mulher. Sabe o que essas 5 mulheres fizeram? Depois você lê em casa do 1 ao 7. Elas foram até Moisés. Moisés, eu preciso que você converse com Deus, porque nós queremos ter herança. Como é que vai acontecer? Irmão, sabe o que Moisés fez? Mudou a lei. Mudou a lei. A partir de hoje, se vocês casarem com algum homem da tribo nossa, porque Deus não queria separação, vocês vão ter direito à herança. Olha que coisa linda, irmão. 5 mulheres, 5 filhas que o pai morreu, não tinham direito a nada, iam perder todo o patrimônio. Elas assumiram a necessidade dela. Não, nós vamos ter que herdar o que é do nosso pai. O que elas fizeram? Foram no profeta, foram no homem de Deus, foram no Moisés. Moisés, dá seu jeito. O que nós vamos fazer com a nossa herança, irmão? Tem hora que você tem que buscar o homem de Deus, você tem que buscar a presença de Deus e reconhecer a sua necessidade. Esse é o primeiro passo. Segundo, pare de criar polêmica. Se tem uma coisa para você ser abençoado e receber o seu milagre, é parar de entrar em polêmica. Ah, mas que polêmica, pastor? Não entendi nada. Essa mulher, segundo a lei, ela tinha 2 filhos. E os 2 filhos tinham que sustentá-la. Só que eles eram filhos menores de idade.
Ela podia arrumar um problema terrível. Eu vou emancipar os meus filhos. Eu vou arrumar um outro marido. Por que que o meu marido deixou a dívida para mim? Ela podia ter um monte de situação que ela viesse a questionar. Ela esqueceu a polêmica, ela esqueceu o questionamento, ela esqueceu a confusão. Eu vou dar um jeito de pagar essa dívida para não perder o meu filho. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você, minha irmã que está aqui nessa noite, meu irmão. Pare de criar polêmica, sabe por quê? Deus está cuidando de todas as coisas. Quer receber o seu milagre? Faça como Pedro falou, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre ele a sua ansiedade. Tem gente, irmão, que questiona muito Deus. Tem crente na igreja, aqui não tem, mas graças a Deus tem gente que o lugar que tem, que o camarada fica discutindo se teve dinossauro ou não. Tem dinossauro? Onde está o dinossauro na Bíblia? Aí fica procurando. Como é que não sei de onde? E o filho do não sei de quem? Porque está no evangelho que tinha o cego entrando em Jericó. No outro tinha um cego saindo. Estava entrando ou estava saindo? Fica procurando coisa. Saber como é que é o anjo. Como é que vai ser no céu? Vai ter rua de ouro ou não tem rua de ouro? Irmão, isso não vai levar você para lugar nenhum. Garanta a entrada lá, a gente vê. Compra o ingresso, depois você vê o show. Não adianta você ficar tentando adivinhar como é que vai ser o céu, se tem dinossauro, se não tem dinossauro. Irmão, esquece a polêmica, quer receber o seu milagre? Fixa no alvo que é Cristo Jesus, faz a obra do Senhor, adore a Ele, vem para a igreja, se coloca na presença dEle e Ele vai cuidar de você. Não perca tempo com aquilo que não te leva a lugar nenhum. Ah, mas teve? Eu não sei. Mas vai ter? Não sei. Não adianta, irmão. Deixa Deus cuidar de você nos mínimos detalhes. Aquela mulher, essa mulher viúva aqui, ela não ficou pensando na polêmica, ela não ficou pensando no problema, ela falou assim: eu vou pegar, vou direto no homem de Deus, aquele que pode me ajudar, aquele que pode me resolver, porque eu preciso de um milagre. Se você precisa de um milagre, essa é a segunda dica: esqueça a polêmica. Tem muita gente, irmão, que gosta de saber de tudo. Sabe como? Mas como é que vai? Mas eu não sei de quê. Aí gasta uma energia em aquilo que ele não sabe, que às vezes nem a gente sabe, que não tem como saber. Tem gente me perguntando, como é que é o negócio da besta, do não sei de quê. Irmão, esquece. E o anticristo fica agarrando na coisa que não vai levar a lugar nenhum. Olhe para o alvo, irmão. Evangelho é simplicidade, é botar Jesus, é Jesus. Clama, fala com Jesus, ore com Jesus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta você buscar aquilo que não tem resposta. Esse é o segredo daquela mulher. Por que eu perdi o marido? Não sei. Por que ele deixou dívida? Não sei. Eu sei o seguinte: eu tenho alguma coisa para cuidar, que são os meus filhos. Eu vou zerar por ele, irmão. Quero dizer uma coisa: cuide da sua família. Se você cuidar da sua família, a coisa já andou bem para frente. Terceiro passo. Primeiro, você lembra? Assuma a necessidade. 2, fuja das polêmicas. 3, faça o que o profeta te mandar fazer. Se a gente cumprisse a orientação do nosso líder, se a gente prestasse atenção no que é pregado na igreja, a bênção corria atrás da gente, não precisava correr atrás da bênção não. Porque o profeta falou assim: vai, pega vasilha emprestada, não pega pouca não é 3 nem 4 não, leva para sua casa, e ainda deu uma instrução para ela: na hora que encher, você bota de lado, ou seja, você separa, não deixa tudo no mesmo lugar não. Irmão, o que ela fez? Ela fez exatamente o que o homem de Deus mandou, não é isso? O versículo de número 4 diz assim: fechou a porta e sobre os seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Ou 5, partiu pois dele, e fechou a porta sobre si, e sobre os seus filhos, eles traziam o vaso, e ela os enchia. Ela fez o que o homem de Deus falou, ela fez o que precisa ser feito, ela deu valor ao homem de Deus. Lembra, do versículo 8 para frente, do capítulo 4, tem a sunamita, quando ela vai até o Eliseu para falar que o filho dela tinha morrido, depois de uma insolação quente, no meio-dia, ele fala assim: vai para casa. E ela volta
Na chegada dela perto de Eliseu, o servo perguntou: está tudo bem com você, Geazi? Ela: está tudo bem. Nem para quem podia ajudar ela, que era o servo de Eliseu, ela falou, ela focou no homem de Deus. Irmão, quero dizer uma coisa para você: no dia que a igreja entender, e eu tenho certeza que os irmãos estão entendendo, que existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida, que, como um pastor lá de Friburgo diz, tem acesso à mão de Deus, as portas se abrem sobre você. Faça o que o homem de Deus mandar você fazer. Pare de questionar se vai ser assim, se vai ser assado. Mandou pegar pote, mandou pegar vasilha, faça o que o homem de Deus mandar, porque Deus tem direção para a sua igreja. Quem crê que Deus está dando a direção para essa igreja nessa noite? Você crê? Por isso que não dá para imaginar a pessoa que não tem líder. Eu sou cristão da onde? Da internet. Qual é a sua igreja? Tem uns coaches aí evangélicos aí, eu sigo. Tem um, tem outro, eu vejo pregação de manhã, vejo não sei de que da tarde, participo de não sei de que, e na hora que você precisar, manda um direct para ele para ver se ele te responde. Manda um WhatsApp para ele. Não tem. Você tem que dar valor a quem está cuidando da sua vida em oração na madrugada. Você tem que dar valor em quem está lutando para você. Quando você precisar, você marca um gabinete, você conversa. Se precisar receber uma visita na sua casa, você agenda, você recebe. Faça o que o homem de Deus mandar você fazer, porque você vai prosperar na sua vida. Esse é o terceiro. Quarto conselho, para a gente ir para encerrar: não dê ouvidos ao que o adversário fala. Você acha, não está na Bíblia, estou achando. Você acha que os vizinhos daquela mulher não acharam estranho aquilo? Saiu de casa, largou as crianças, o credor está vindo pegar as crianças e ela sai. Você acha, irmão? Irmão, vou dizer uma coisa para você: quem está na igreja tem que estar preparado para receber pedrada o tempo inteiro. As pessoas acham que você é super-herói, que você nunca erra, que você não falha, que você não tem fome, que você não tem sede, que você não tem sonho. E esta mulher não se preocupou com o que as pessoas iam achar. Ela se preocupou com o foco que ela tinha que fazer, que era suprir a necessidade dela e evitar que perdesse os seus 2 filhos como escravos. Quer receber o seu milagre? Não dê ouvido ao que os outros falam de você. Sabe por que tem gente que sonha e não realiza? Porque conta o sonho para quem não vai sonhar com ele. Você conta: rapaz, eu tenho certeza que Deus vai me dar isso. É isso, rapaz, quem é você? Rapaz, Deus vai me levar, não sei de onde. Você. Tem gente, irmão, que desanima porque dá ouvido a algumas pessoas. Deus está dizendo para você nessa noite: se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um objetivo de vida, fale você e Deus, procure o teu líder, busque a direção espiritual e lute pelaquilo que é seu, porque Deus vai abrir as portas para você. Alguém está recebendo essa palavra aqui nessa noite. Quinto passo, vou repetir o primeiro: assuma a necessidade. 2, pare de criar polêmica. 3, faça o que o profeta mandar você fazer. 4, não tenha medo das ameaças do adversário, de Satanás. 5, use o que você tem. Mas eu não tenho muita coisa não. Mas é o que você tem. Aquele menininho lá tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens foram alimentados. Davi tinha uma bolsinha, uma seta e umas pedrinhas. O gigante Golias foi derrotado. Não é o quanto você tem, é como você usa o que você tem. Se você usar o pouquinho que você tem, a minha avó dizia que pouco com Deus é muito. Eu digo que um com Deus é maioria. Só tem um, mas tem Deus, ele já é maioria, irmão. Não é o que você tem, não é a estrutura que você tem, não é o talento que você tem, é como você usa. Porque teve gente que recebeu um talento e ficou com medo, enterrou. Porque o que tinha 5 granjeou mais 5, o que tinha 2 granjeou mais 2, o que tinha 1 falou: eu não vou, eu não sei como é que eu vou. E falou o servo, quando voltou para pegar, falou assim: aqui, agora você pega esse e dá a quem tem, porque você foi negligente, servo mau. Quero dizer uma coisa para você nessa noite aqui: Deus é um Deus que valoriza as coisas pequenas, que se você não sabe lidar com o pouco que você tem, Deus nunca vai te dar muito.
Tem gente que fala assim: rapaz, não entendo, o meu vizinho prosperou, o irmão da igreja está fazendo isso. Talvez ele cuidava do pouco quando ele tinha, e você, já que tem pouco, não tem graça, né? Eu vou botar 50 centavos no envelope de oferta, nem vou botar, muita vergonha, vai cair, vai fazer até barulho, na hora que cair no negócio ali. Aí você deixou de receber uma bênção, porque Deus está pensando, ele tem pouquinho, mas do pouquinho ele está fazendo uma oferta de fé, uma oferta de amor. Mas eu só tenho uma pessoa para convidar para o culto do amigo. Não vou nem convidar, só um. A irmã lhe convidou 50. Irmão, às vezes a única pessoa que você convidou é a pessoa que vai vir aqui e Deus vai mudar a história da vida dela. Se você quer receber o teu milagre, invista no pouquinho que você tem. Mas eu tenho pouco. É no pouco que Deus trabalha. Para a gente terminar o 6, seja obediente. Nunca você vai ver uma pessoa recebendo o milagre de Deus que não seja capaz de obedecer. Aquela mulher, ela só tinha uma botija de azeite. E as 2 palavras dela quando ela chega para Eliseu é: teu servo. O marido morreu. Sabe o que ela falou? Pode ler na Bíblia. Tua serva. Olha que interessante, irmão, a obediência. Meu marido te servia, ele morreu, estou viúva, ele deixou dívida, mas eu estou te servindo também, irmão. Isso é obediência, saber que Deus que é o dono da sua vida, você não tem nada, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, glória pois a ele eternamente. E eu quero convidar você a ficar de pé, eu vou falar o 7º, terminar na hora. 8:55. 6º passo, seja obediente. 7º, resgate o valor do azeite. Eu não sei se é verdade, não está na Bíblia, mas muito provavelmente o pouquinho de azeite que ela tinha é a sobra que teve quando ela foi ungir ou betumar o corpo do seu marido sepultado. Você acha que o azeite trazia uma memória boa para ela? O que você acha? Tradição da época, morria, ia lá, colocava o corpo e depois eles levavam perfumes, azeite sobre o corpo. O pouquinho de azeite que ela tinha, segundo alguns historiadores, podia ser a sobra do azeite que ela ungiu o corpo do marido dela depois que morreu. O que não tinha valor para ela, o que era um peso, Deus pegou aquilo que apontava para a derrota, que era a morte, e multiplicou para que a vida dela fosse resolvida. E o texto sagrado é tão lindo, que diz que o profeta falou assim para ela: vai, vende esse azeite, que agora você tem em abundância, paga a tua dívida com os credores, e você e os seus filhos vivam do resto. Irmão, no original, significa dizer que dava para viver a vida toda. Nunca mais ela ia precisar de ajuda, estava garantido o sustento da vida dela. Quero dizer uma coisa para você: se você seguir os passos, Deus vai te surpreender. O que era dor, derrota do azeite que estava lá, que apontava para a morte do marido, vai ser condições de você honrar e glorificar o nome do Senhor. Primeiro passo, você lembra? Eu fiz a colinha aqui. Assuma a necessidade. Segundo, pare de criar polêmica. Terceiro, vá até o profeta e faça o que ele mandar. Quarto, não dê ouvido àqueles que vão falar contra. Quinto, use o que você tem, o pouco que você tem. Sexto, seja obediente. Sétimo, resgate o valor do azeite. Azeite na Bíblia para a gente orar. Tem algum anúncio a mais, pastor? Hoje ainda? Tá. Cartão de membro, irmãos. Quem está o seu, procura na secretaria da igreja. E quem não tem cartão de membro, procura a Tainara, que ela vai marcar um dia para tirar foto. A gente está atualizando o nosso cartão de membro. O pastor pediu para anunciar, tá bom? Se você frequenta a igreja, é membro, está sem o seu cartão, lá no passado você não tirou, procura a Tainara, que ela vai dar um jeito, vai marcar um dia, domingo, um horário aí, para você tirar
o seu material e tem cartão de membro na secretaria da igreja, tá bom? Deus quer fazer você um homem cheio da presença do Senhor, uma mulher cheia de Deus, com o azeite brotando na sua casa, trazendo prosperidade, trazendo saúde, trazendo bênção, trazendo porta aberta, repreendendo o espírito do devorador, aquilo que vem para tentar tirar o que é seu. Nessa noite nós vamos orar, Deus vai cuidar, vai abrir as portas e você vai ser mais do que vencedor. Você crê nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Feche os olhos, Senhor, nós te louvamos.